paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um livro, aleluia, do nosso plano anual da Bíblia, para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje vamos iniciar o livro de Primeira Reis, o primeiro livro dos reis de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E neste livro inicia como o reinado de Salomão em Israel. Depois de sua morte, o reino se dividiu em consequências da guerra civil entre o norte e o sul, resultando no surgimento de duas nações, Israel no norte e Judá no sul. É o que vamos ver, aleluia, nos livros, aleluia, de Primeira Reis, aleluia, no livro do Primeira Reis de Israel. Creio, aleluia, que este livro nos trará bastante conhecimento em o nome de Jesus, porque que revela, o reinado de Salomão em Israel. Vamos iniciar nossa leitura. Capítulo 1, hoje nós vamos estar lendo o capítulo 1 e o capítulo 2 de Primeira Reis. Amém? Glória a Deus. O primeiro livro dos reis, capítulo 1. A velhice do rei Davi. O rei Davi estava bem velho e os seus servidores o cobria com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. Em Sunem encontraram uma jovem chamada Abisag e levaram ao rei. Abisag era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Adonias tenta ser rei. Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que ia a toda parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era o filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Mas o sacerdote Zadok e Benaías, filho de Joiada, Natã e o profeta Simei, rei, e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício na Pedra da Cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei, Davi e os seus servidores do rei, que eram de Judá, porém não convidou o seu meio-irmão Salomão, nem Natã o profeta, nem Beanias, nem o guarda-costas de Davi. Salomão é feito rei. Então Natã foi falar com Batseba, a mãe de Salomão. Natã perguntou: Você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada. Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte: Rei Davi, o Senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar e que seria ele quem vai se assentar no seu trono? Então como é que Adonias se tornou rei? E Natã continuou: E aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou ficar e confirmar a sua história. Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho e Abisai, a moça de Sunem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou:
o que você quer? Ela respondeu: Rei Davi, o Senhor jurou pelo nome do Senhor seu Deus, que meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. Mas Adonias já se tornou rei e o Senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros e ovelhas e bezerro gordo em sacrifício e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar, Joabe, o comandante do exército, para a festa. Porém, não convidou o seu filho Salomão. Rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser logo que o Senhor, se não disser logo quem, aleluia, se não disser logo que o Senhor morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Enquanto Batseba ainda estava falando, Natã chegou ao palácio. Contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. Ele entrou, se ajoelhou diante do rei, encostou o rosto no chão, depois disse: Rei Davi, por acaso o Senhor anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar? Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros e ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou todos os filhos do Senhor. Convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. E agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele, gritando: Viva o rei Adonias! Mas Adonias não me convidou, e não convidou Zadok, o sacerdote, nem Benaías, nem Salomão. Será que o Senhor aprovou tudo isso e não contou pelo menos aos seus conselheiros quem será o rei em seu lugar? O rei Davi disse: Chame Batseba. Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei disse: Eu prometo pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições, que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você em nome do Senhor, o Deus de Israel. O juramento de que seu filho Salomão seria o rei em meu lugar. Batseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: Que o meu Senhor, o rei Davi, viva para sempre. Então Davi mandou buscar os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaías, filho de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse: Levem com vocês os funcionários do meu palácio, façam meu filho Salomão montar na minha própria mula e levem até a fonte de Giom. E ali Zadok e Natã ungirão rei de Israel. Depois toque as cornetas e grite: Viva o rei Salomão! E em seguida venham e vem atrás dele quando vier assentar-se no trono. Ele será rei em meu lugar, porque eu escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito, respondeu Beanias, e que o Senhor, seu Deus, confirme isso. E que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele também, aleluia, está com Salomão, e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então Zadok, Natã, Benaías, os quereditas e os peleditas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acamparam até a fonte de Giom. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou: Viva o rei Salomão! Depois todos foram andando atrás de Salomão e gritando de alegria e tocando flauta, e faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonia e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou: O que quer dizer essa barulhada na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: Entre aqui, você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadok, Natã, Beanias, os quereditas e os
peliditas acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi. Isadoc e Natã ungiram rei na fonte de Giom. Depois voltaram para a cidade gritando de alegria. E agora o povo está fazendo um grande alvoroço. Esse é o barulho que vocês estão ouvindo. Agora Salomão é o rei. E além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhe os parabéns. E eles disseram: que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor, e que o seu reino seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se curvou na cama e orou assim: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar, e deixou que eu vivesse para ver isso. Então os convidados de Adonias ficaram com medo, e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão, e por isso foi para a tenda da presença de Deus, e ficou segurando nas portas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele, e que tinha ido pegar nas pontas do altar e tinha dito: Eu quero que o rei Salomão jure hoje que não mandará me matar à espada. Salomão disse: Se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nenhum fio dos seus cabelos será tocado. Mas se estiver com más intenção, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse do altar, e ele veio e se ajoelhou diante do rei, encostou o rosto no chão, e o rei lhe disse: Vá para casa. Capítulo 2 de 1 Reis. Os últimos conselhos de Davi a Salomão. Glória a Jesus. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselho ao seu filho Salomão. Davi disse: Está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor seu Deus manda. Obedeça todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido, aonde quer que for e em tudo que fizer. Se você obedecer ao Senhor, Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel, enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe que Joabe, cuja mãe é Zerua, me fez. Ele matou os 2 comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Né, e Amasa, filho de Jeté. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou para vingar as mortes e que eles havia causado em tempo de guerra. Joabe matou homens inocentes e agora eu sou o responsável pelo que ele fez e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural, mas seja bondoso para os filhos de Basilai, que é Gileade, e deixe que eles comam a sua mesa, pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou: E não esqueça, Simei, filho de Gera, da cidade de Bauri, no território da tribo de Benjamim, ele me amaldiçoou no dia em que fui a Manaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. A morte de Davi. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel 40 anos, governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém.
Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. A morte de Adonias. Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Batseba, mãe de Salomão, e ela perguntou: "A sua visita é de amigo?" "É sim", respondeu ele. E continuou: "Eu quero lhe dizer uma coisa." "Diga", disse ela. E Adonias disse: "A senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei e que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente e o meu irmão se tornou rei, porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora vou lhe fazer só um pedido e peço que a senhora me atenda." "O que você quer?" perguntou Batseba. E ele disse: "Peça ao rei Salomão que me dê Abisag, a moça de Sunem, para ser minha mulher." "Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu." "Está bem", respondeu ela. "Eu vou falar com o rei por você." Então Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para receber, se inclinou diante dela, pois sentou-se no seu trono e mandou que trouxesse um trono para Batseba. E ela se sentou do lado direito do rei. Aí Batseba disse: "Tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse." E o rei disse: "Pode pedir, minha mãe, eu não recusarei." Batseba disse: "Dê Abisag em casamento a seu irmão Adonias." "Por que a senhora está pedindo Abisag para Adonias?" perguntou Salomão. "A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o reino? Afinal, Adonias é o meu irmão mais velho, e o sacerdote Abiatar e Joabe estão do lado dele." Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim: "Que Deus me castigue, e em dobro se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido." O Senhor Deus me firmou no trono do meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo." Então o rei deu ordem a Benaías, e ele foi, atacou Adonias e o matou. A morte de Joabe. Depois do rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar: "Vá para suas terras em Anatote, você merece morrer, mas eu não vou mandar matá-lo hoje, porque você, quando estava com o meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais meu pai passou." Depois Salomão dispensou Abiatar do serviço de sacerdote de Deus e assim fez com que contasse que o Senhor Deus tinha dito em Siló a respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Joabe soube do que aconteceu e ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou um mensageiro perguntar a Joabe por que havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus, porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que Benaías fosse matar Joabe. Benaías foi até a tenda de Deus e disse a Joabe: "O rei mandou você sair daí." "Não saio", respondeu Joabe. "Eu morrerei aqui." Então Benaías voltou e contou ao rei o que Joabe tinha dito. Aí Salomão ordenou: "Faça o que ele disse. Mate e o sepulte. Assim nem eu e nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joabe pelos assassinatos que cometeu, sem o consentimento do meu pai Davi. Sem o meu pai saber, Joabe matou 2 homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele: Abner, o comandante do exército de Israel, e Amassa, comandante do exército de Judá. O castigo
pelo assassinato desses 2 homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes. Mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi, que foram reis depois dele. Então Benaías foi até a tenda de Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade em campo aberto. O rei pôs Benaía como comandante do exército no lugar de Joabe e colocou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. A morte de Simei. Depois, o rei Salomão mandou buscar Simei e disse: faça uma casa para você aqui em Jerusalém. Fique morando nela e não saia da cidade. E fique sabendo que no dia em que você sair, atravessar o ribeirão Cedro, você será morto, e a culpa será somente sua. Está bem, ó rei, respondeu Simei. Eu prometo fazer o que o Senhor está mandando. Ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Acontece que 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gate, que era Axe, filho de Maaca. Simei ficou sabendo, por isso selou seu jumento e foi até Gade falar com Axe, a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube que Simei havia feito, mandou buscar e disse: eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei, se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso, disse que me obedeceria. Então, por que que você quebrou o seu juramento, feito em nome do Senhor, e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo. Porém, me abençoará e fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre. Aí o rei deu ordem a Beanias e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. Essa foi a nossa leitura nos capítulos 1 e 2 do livro de Primeira Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, aleluia, para Lucas, capítulo 19, do versículo 28 ao 48. Lucas 19, aleluia, do versículo 28 ao 48. Jesus entra em Jerusalém. Depois de dizer isso, Jesus foi diante deles para Jerusalém. Quando ia chegando os povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarre o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? E eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida dos Montes das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E ele, cheio de alegria, começava a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinha visto. Ele dizia: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que seus seguidores calem a boca. E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus chora com pena de Jerusalém. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz,
Mas agora vocês não podem ver isso, pois chegará um dia em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os moradores. Não ficará pedra em cima da outra, porque você não conheceu o tempo em que Deus veio para salvá-lo. Jesus no templo. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. E ele lhe disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrão. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo, mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos os escutavam com muita atenção. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Compartilhe a leitura da palavra do Senhor com mais pessoas, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.